Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com a Doutrina Espírita, estudando o Espiritismo, consultando o Espiritismo para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem o Espiritismo e, sobretudo, na questão da mediunidade. E nós consultamos aqui o nosso e-mail, e hoje, que é dia 29 de dezembro de 2021, encontramos mais uma pergunta de um jovem que tem muito interesse na mediunidade e estuda o Espiritismo. E ele então volta a perguntar: se uma pessoa é médium, mas não quer cultivar, trabalhar a mediunidade, o que é que pode ocorrer? Ele tem a faculdade mediúnica, ele quer dizer, digamos que vem com a programação da mediunidade na encarnação dele. Se não atender a esta mediunidade, o que é que pode ocorrer? Ora lá, à luz do Espiritismo, nós gostaríamos de dizer que a mediunidade é uma faculdade natural, humana, e é uma das forças da natureza. A criatura só vem com a mediunidade ostensiva para fazer um trabalho se tiver na programação da reencarnação dele, para fazer um trabalho no campo da mediunidade. Aí é uma energia acumulada. Se o médium tem essa energia que é dispensada pelas leis da natureza para que ele trabalhe na mediunidade, e não trabalha, pode dar um problema, porque a energia mediúnica, para dispor esse médium ao trabalho e favorecê-lo, e favorecer a humanidade ou as criaturas humanas na prática do bem, é a mediunidade a serviço do bem, não é? Aí essa energia fica acumulada e ele não desenvolvendo esta mediunidade, não cultivando esta mediunidade a serviço do próximo, a energia poderá ficar acumulada e pode trazer perturbações para ele, pode trazer outros tipos de problemas para ele, porque ele não está dispensando essa energia que está acumulada. Mas se ele procura trabalhar no bem, é compenetrado no bem, se orienta pelo Espiritismo para o desenvolvimento da sua mediunidade, educa a sua mediunidade à luz do Espiritismo, essa mediunidade é um preservativo contra todos os tipos de doença, loucura, obsessão, influência de espíritos perturbadores, não é? E outros tipos de problemas mentais, porque o cultivo de uma mediunidade sadia, à luz do Espiritismo, é um preservativo em favor do médium. Mas se ele tem consciência e não desenvolve essa mediunidade, ela fica acumulada. Ela pode dar alguns tipos de problemas para ele. E de maneira que a mediunidade, conforme dissemos, os médios são os celulares dos espíritos. Os espíritos não se comunicam aqui na Terra com os homens sem os médiuns. Por isso é que todos os homens são médiuns, médiuns em que? Inspirados, porque é a mediunidade mais natural, humana, porque todo homem tem um guia espiritual e tem ligação direta pelo pensamento com esse guia espiritual. Essa ligação chama-se o canal mediúnico da inspiração, é a mais elementar, porque nós sempre esclarecemos à luz de Allan Kardec, à luz do Espiritismo, que todo mundo não é médium ostensivo de escrever, de falar,
médio falante, nem médio de efeito físico, de provocar, dos espíritos provocarem barulhos, ruídos e vidências, transporte de objeto, onde quer que esteja. Todo mundo não é médio desse tipo que chama médio de efeito físico, e nem tampouco médio de materialização, que é aquele médio que fornece a energia que está nele, para que os espíritos dos mortos se manifestem, apareçam da forma que eles estavam aqui na Terra, e que apertam a mão das pessoas, se comunicam diretamente com as pessoas. É através dessa mediunidade de efeito físico que faz com que os espíritos se materializem, tomem a forma humana, aperte a mão, abracem as criaturas humanas, porque o médio está lhe fornecendo essa energia. Isso é um fenômeno da natureza. Foi Deus que deixou, que permitiu, e há leis que regulam, que regem esse tipo de fenômeno. Não é criação do espiritismo, não é invenção de Allan Kardec, não é invenção dos espíritos superiores, não. É uma das forças da natureza, é a mediunidade, que as criaturas contrárias, anti-mediúnicas, contra a mediunidade, não aceitem, mas são médiuns. Que as criaturas religiosas condenem o espiritismo, condenem os médios, dizendo que o espiritismo é seita diabólica, que os médios são instrumento do diabo, nada disso vale, porque os espíritos, ninguém proíbe que os espíritos dos mortos se comuniquem. Se houvesse uma lei universal aqui na Terra dos homens, proibindo que os médios se comunicassem com os espíritos, seria perdido. Porque os médios, em sua casa, em sua intimidade, podem convidar os espíritos. E se não convidam, não é? Os espíritos estão ao seu lado. Porque eles são livres, não há cadeia para prender espírito, não há cárceres para prender os espíritos, aprisionar as almas dos mortos. As almas dos mortos são livres, os mortos não morreram, eles estão na outra dimensão. Nós vivemos na dimensão material. E os mortos, entre aspas, eles passaram a residir na dimensão espiritual, que é a dimensão invisível. Logo, não pode existir lei, nem do lado de lá, nem lei material, que proíba que as almas dos mortos se comuniquem com os vivos. Mesmo porque, à luz do espiritismo, os espíritos que reencarnam são os homens. Morrendo, volta para o mundo espiritual. E ninguém tem mais prazer do que os mortos de se comunicarem com sua família aqui. Para atender essa necessidade dos seus filhos, que são os espíritos, filhos de Deus, Deus permite que eles se comuniquem através dos médiuns. E os médiuns são criação de Deus. Não é criação de espiritismo, nem de Allan Kardec, nem invenção do espiritismo, nem dos médiuns, nem os médiuns se criaram. Não. E nenhum indivíduo é médium porque quer ser médium. Não, já nasce médium. E nem tem escola para dar mediunidade a ninguém. O indivíduo já nasce médium dentro da programação dele como espírito reencarnado. Isso é o que o Espiritismo nos explica. E de modo que as criaturas que têm mediunidade e que não desenvolvem a sua mediunidade, mesmo tendo consciência, pode trazer algum problema, mas a mediunidade bem educada, bem orientada pelo livro dos médiuns, é preservativo. O cultivo da mediunidade, qualquer que ela seja, cultivando a mediunidade, ela é um preservativo contra as doenças mentais, contra as obsessões, contra as depressões, contra qualquer problema espiritual. A mediunidade bem educada, bem desenvolvida, a serviço do próximo. Agora, se há médiuns que não são espíritas, que têm a mediunidade, porque a mediunidade, ser médium depende de ser espírita ou não. A mediunidade
Tem médios protestantes, tem médios católicos, tem médio padre, tem padre médio, tem pastor médio, são todos médiums, que queiram ou não, que gostem ou não, porque a mediunidade é universal e o indivíduo já nasce com ela. Como nasce com o quê? Com a inteligência, com a memória, é uma faculdade entre as demais faculdades humanas. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E de maneira que aqui neste livretozinho, ele vai dizer aqui, para nos esclarecer ainda mais. Em verdade, se a faculdade mediúnica não está programada para o médium, não adianta o médium forçá-la, porque a mediunidade não pode ser forçada. Ela desabrocha naturalmente. Às vezes desabrocha na própria criança, no garoto, na menina, na garota. Não é forçada, ela é natural, desabrocha naturalmente. Aí ele diz, busque aquele que quer ser médium outra tarefa no Espiritismo, na qual ele poderá sair-se até muito bem, como por exemplo, numa casa espírita, no trabalho de passe, aplicar passe nas criaturas, no trabalho social, nas palestras, transmitir o Espiritismo para as criaturas, ser palestrante, ser orador, tem um trabalho, embora também receba a influência dos espíritos do bem. Todo orador espírita, todo palestrante, ele recebe as instruções dos espíritos, porque ele está fazendo bem e transmitindo a luz para todos. E continua aqui o nosso companheiro, que é um escritor espírita, Hermínio Miranda, que escreveu esta obra sobre mediunidade, para aqueles que têm interesse. São 2 volumes, Diversidade dos Carismas, primeiro e segundo volume, que você pode ler pela internet. Bote lá no Google, bote lá no Google, bote PDF, Portal da FEB, e bote o nome do livro, Diversidade de Carisma, 2 volumes, e leia esta obra, que é um complemento do Livro dos Médiuns. E de modo que nós encerramos hoje o nosso trabalho do Espiritismo, que é ainda uma continuação sobre a mediunidade, a importância da mediunidade, que não é criação do Espiritismo, é uma concessão de Deus, é um dom divino a mediunidade. E quem diz isso é o apóstolo Paulo em sua Epístola aos Coríntios. Muita paz para todos.